Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é manter a postura e o foco na conquista dos sonhos. Gente, esse desafio chamado transformação, ele é um treinamento para vocês conseguirem atingir qualquer coisa na vida de vocês. E com o tempo, nesses 90 dias, vocês vão ver como isso é possível, como a gente pode realizar sonhos, como a gente pode ter o corpo dos sonhos, como a gente pode ter a saúde dos sonhos, ou seja, a palavra-chave aqui é sonho. Como a gente pode conquistar os sonhos, mas para isso a gente precisa ter o quê? Postura e ter foco. Sem isso a gente não adianta, porque nós não conseguimos. E foco, postura, não é ter desculpa para as coisas. Todo mundo tem, a vida acontece para todo mundo. Mas quem quer atingir o objetivo precisa sim ter postura. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui, gente, eu não estou falando sobre fazer. É como se posicionar melhor. Porque fazer, como fazer, todo mundo sabe. Todo mundo aqui já fez dieta, todo mundo aqui já foi na academia, muita gente aqui já pagou personal, muita gente tentou várias coisas, mas será que saber é suficiente? Não. O posicionamento, a eliminação das desculpas, o controle da mente manhosa que mente pra gente o tempo todo, isso sim vai fazer a diferença. O que seria esse posicionamento? A gente tem portas, a gente tem escolhas na frente da gente o tempo todo. Mas a gente tem que saber o que fazer, a gente tem que saber o que escolher. A gente tem que parar de ficar tendo obesidade intelectual, acumular um monte de conhecimento, um monte de técnica e começar a ter postura, porque as posturas é que vão trazer avanços. E as portas que nós vamos abrir vai depender muito das escolhas que nós vamos fazer, daquela postura que nós vamos ter, daqueles nãos que a gente vai ter que falar, daquelas escolhas que nós vamos ter que fazer sim e das decisões, porque a gente sabe que já foi provado. Só quem toma decisões rápidas, quem deixa as desculpas de lado, é que consegue ter sucesso. Gente, e eu não estou falando aqui de mudar da água para o vinho. Eu não estou falando aqui de fazer grandes coisas, não. Eu estou falando do básico. É o básico. Não está dando certo, volta para o básico. Tropeçou, volta para o básico. Eu já passei por muita coisa na vida e eu sempre digo o seguinte, que eu já vi tantas vezes o chão que eu acostumei a olhar para o céu. E é olhando para o céu e fazendo o básico que a gente consegue chegar em qualquer lugar que a gente quer. E qual é esse básico? A gente está falando todo dia. Cuidar da mente, cuidar do corpo, descansar, se movimentar, respirar, se hidratar, se alimentar direito. E é isso que a gente está aprendendo aqui. É por isso que esse grupo serve. É por isso que eu estou aqui para apoiar vocês. Apesar desse grupo ser basicamente online, as mentorias podem ser feitas de forma remota, pode ser feito virtual, não é sobre postar, não é sobre o que a gente vai colocar no Instagram. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme sobre um divórcio, que a mulher olhava as fotos do marido, mas as fotos a pessoa só posta aquilo que ela quer, com filtros, momentos que está feliz. Agora, aquilo que a gente não posta, o que a gente faz quando ninguém está vendo, o que a gente come quando ninguém está olhando, é aquilo que você sustenta no teu silêncio, é aquilo que você sustenta quando não tem um celular, uma câmera perto para você postar no Instagram, é aquilo que você faz se ninguém está te aplaudindo e sem resultado imediato. É isso que vai fazer você ter um baita resultado no futuro, é isso que vai fazer você ter um baita momento, ter sucesso lá na frente. O sucesso, gente, de repente, ele acontece no mínimo em 5, 10 anos. Eu gosto muito de ler biografias, de fazer entrevista com pessoas que eu admiro, e elas sempre têm uma história muito interessante que ninguém ficou sabendo. Elas tiveram que lutar, que persistir, que fazer um monte de coisa, que chorar às vezes escondido, para lá na frente ter sucesso. Meu pai, antes de falecer, ele dizia que o de repente, às vezes, demora 10 anos para acontecer. De repente, nada acontece. De repente, é um trabalho
a longo prazo, é um cuidado interno que foi feito naqueles momentos que ninguém estava te olhando, que ninguém estava te observando e que você não podia postar. Aí é que acontece a vida de verdade, aí é que acontece a construção do sucesso e aí que a gente galga os degraus para a gente chegar onde a gente quer. Por que que a gente tem tantas coisas, tantos resultados incríveis nesse grupo, inclusive aqui dentro do grupo, fora do grupo? Por quê? Habilidades adquiridas. Se a gente não querer e não tiver a disciplina de estar treinando, de estar implantando essas habilidades na nossa cabeça, no nosso cérebro, não vai adiantar muita coisa. Quais são essas habilidades? Voltando lá atrás, volte ao básico, trabalhe teu foco mental, a tua capacidade de escolher, disciplina nos treinos, competição saudável, ter empatia com as pessoas, saber construir um legado de sucesso. E isso só se constrói com essas habilidades que nós vamos adquirir nesses 90 dias e que eu gostaria muito que vocês levassem, que eu também levasse para a vida, para o resto da vida. Gente, autoanálise, o autoobservador ligado. De que tudo que você viu até agora, de tudo que a gente trabalhou, desses diários que a gente fez. E olha que eu estou sendo bem coerente quando eu escolho as atividades. O que você realmente implementou na sua vida? Por que que você estava escrevendo? Você conseguiu ter consciência daquilo que você estava comendo quando você estava fazendo o teu diário? Quais resultados você realmente quer alcançar a longo prazo? Você já parou para pensar quais são os padrões que te levam ao sucesso ou ao fracasso? Gente, a sua rotina, as suas desculpas, aquele discurso que você traz aqui para mim e para o mundo, revela quem realmente você é e onde realmente você e eu vamos chegar. Mas postura, gente, não é discurso. Postura não é falar blá blá blá, fiz isso, aquilo. É fazer. É a repetição silenciosa, repetindo o que eu acabei de falar lá atrás. Repetição silenciosa quando ninguém está te olhando, quando você não vai postar, de quem entendeu o seu porquê. Olha que coisa importante aqui. Qual é o seu porquê? Por que você está aqui? Não é pelos R$ 1.000, gente. R$ 1.000 hoje é muito pouco. Os R$ 1.000 incentiva. Mas e para chegar lá nos 90 dias, mais os 180 dias, mais daqui 10 anos, o que está te incentivando a você ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, ser mais belo? Beleza, gente, é saúde. E não estou falando de você estar lá se enchendo de botox, se enchendo de preenchimento, fazendo coisas, procedimentos que às vezes são agressivos, nada contra quem faz, tá? Eu ainda não decidi fazer, talvez no futuro eu faça. Não é contra quem faz procedimentos, é contra quem só está pensando em tentar fazer alguma transformação de fora para dentro e não resolve, porque não tem postura. Nós temos que começar a nos trabalhar entendendo nossos porquês. O porquê estamos fazendo isso? O porquê não vale a pena só um momento? Essa aqui é a parte mais importante que eu quero deixar para vocês agora. Egrégora. Pesquisem sobre egrégora. Pesquisem sobre o que a egrégora influencia na postura. Lembra, no grupo de mentoria que eu frequento, tem uma frase que a gente fala sempre: toda demora nos resultados esconde uma espera em uma relação ou nas relações. Nós vamos fazer hoje a nossa tarefa, algo que eu vou deixar para falar depois no grupo. Mas, gente, nós temos a mente do universo, nós estamos inserida dentro dela. Que alguém chama a mente de Deus, a sabedoria infinita, não importa, nós estamos lá dentro. Só que a gente só capta isso se nós quisermos e nos esforçarmos para isso. Só que nós também estamos dentro da mente coletiva, que é muito interessante a gente começar a parar para pensar em quais egrégoras a gente está o tempo todo. Quais egrégoras, quais os nossos objetivos e o que essa egrégora, o que essas pessoas que estão convivendo com a gente estão influenciando para melhor ou para pior. Quais são as influências externas? Nós vamos falar muito sobre egrégora, sobre o poder da egrégora dentro da gente e principalmente sobre esses slides, mas a gente vai aprofundar mais nele depois. Enfim, é a reflexão sobre o que estamos fazendo, é a curiosidade de saber mais, de adquirir mais conhecimento e a modelagem de pessoas de sucesso serão os primeiros passos no desenvolvimento na postura de sucesso.
Por isso, no decorrer do nosso processo, a gente vai trazer várias pessoas para estar conversando com a gente, para contar como é que foi o caminho do sucesso para elas. Então, gente, a curiosidade de saber sempre mais, modelar pessoas, não precisa ser só eu, que eu ainda tenho muito caminho pela frente, mas nós temos pessoas maravilhosas, né, para a gente atingir. Olhe cada pessoa, cada objetivo que você quer alcançar e ache uma pessoa modelo para aquilo e observe o que, que essa pessoa faz. Geralmente é o melhor caminho a se seguir. E como esse trabalho não surgiu do nada, esse trabalho foi feito de pesquisas. Aqui tem a foto, gente, não cabia tanta gente, mas a foto de algumas pessoas que me inspiraram no mapa, que é esse projeto que a gente está fazendo chamado Transformação, que é o método de alta performance avançada. Então tem aqui o Zé Wilson, uma pessoa lá de Timbó, que me ajudou muito nesse processo de entender por que, que eu estava escondendo. A gente fez um processo de 21 dias para algumas curas. O Josemar, que é uma pessoa muito focada, a Bárbara, que atingiu um resultado de peso incrível. O Hells, lá de Porto Alegre, que é uma pessoa incrível, que teve vários resultados de saúde, que é focada, me ensinou a ter disciplina. A Samari, com a questão da corrida. Nossa, todo esse pessoal aqui, a Dai com a questão das curas que ela teve. Eu quero convidá-la também para a gente ter uma conversa assim no Zoom. A Miriam, que já conversou com a gente. Então, gente, eu até poderia fazer aqui 50 slides, mas eu quis trazer as mais atuais, as pessoas que estão nesse projeto, as pessoas que estão vendo transformações. E agradecer a todos que estão aqui. Um beijo no coração de todos.